E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais esse dia para falar com vocês sobre uma especialidade que eu sei que vai ser bênção, que vocês vão gostar muito de aprender. Vou aprender muita coisa com ela, ok? Estou aqui com minha amiga Gisele Costa. Cadê você? Olá, Bruna! Estamos aqui mais uma vez para passarmos a especialidade de orçamento familiar. Então, seja muito bem-vindo. Já vá sentando aí, pegando o seu caderno, a sua caneta, para anotar e participar com a gente. Durante essa especialidade, teremos alguns desafios, então esteja preparado para isso, né, Bruna? Pois é, você tem que ficar aí ligadinho. Como Gisele disse, já prepara aí todas as suas coisas, entendeu? Para ir anotando aí rapidinho. Porque hoje, Gisele, quem é que vai passar essa especialidade para a gente? Temos aqui duas pessoas muito importantes e especiais que eu tenho certeza que você conhece. Se não conhece, vai conhecer agora. A nossa querida diretora Arlete Pereira, seja muito bem-vinda. Oh, eu é que agradeço, principalmente a oportunidade de saber que eu vou contribuir muito para a vida de vocês. E a especialidade de orçamento familiar ela é fantástica, porque vai ajudar você para o resto da sua vida, assim, para você ter um sucesso financeiro. E também, Bruna, nós temos outro convidado. Quem é, Bruna? Pois é, então pode entrar aí o nosso diretor associado Marlon Araújo. Hello, Hello, olá. olá. E aí, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre orçamento familiar e essa especialidade, com certeza, como Bruna falou, vai ser benção. Pois é, vai ser bem. Isso eu já estou aqui preparando o meu caderno, minha caneta, para acompanhar a especialidade junto com vocês, ok? E vamos lá, vamos começar. Aproveitar que Marlon aqui já começou falando. Vamos para a primeira pergunta da nossa especialidade, para o Marlon. Marlon, o que é orçamento familiar e para que ele serve? Pois bem, orçamento familiar é a estimativa dos gastos da família. Tipo assim, é o que você vai gastar e você descreve tudo e coloca tudo no papel. Isso é orçamento familiar. E ele é importante porque a gente tem o controle do dinheiro. Então, dessa forma, a gente pode separar da melhor forma o dinheiro para as despesas da casa e as despesas do dia a dia. E o orçamento familiar é super importante porque tudo que você tem, tudo que você consome, tudo que você gasta, e assim você evita o endividamento. E ninguém gosta de ficar endividado, ninguém gosta de ficar devendo, mas muita gente, a maioria das pessoas deve, é porque não tem controle financeiro. A diretora também pode contribuir. Ok, então, o orçamento familiar, se resumindo, na realidade é o planejamento, é a melhor forma de você administrar o seu dinheiro e o da sua família. Então, ele é a principal ferramenta para o sucesso e a felicidade da vida. Eu vou dizer uma coisa utilizado para organizar e controlar todos os seus gastos, todos os seus ganhos, e você ter uma vida organizada e não traga problema para a sua vida pessoal, ok? Beleza. E aqui eu coloquei um exemplo de uma família, algo aqui que uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 3.000 por mês e ela divide, por exemplo, 10% por dízimo, 10% oferta, e aí essa pessoa, imagina que essa pessoa tem um filho, por exemplo, e ela dá R$ 100 de mesada pro filho e colocaria os gastos, e eu coloquei vários gastos aqui, por exemplo, mas eu optei por beleza, a pessoa vai no salão, a pessoa vai uma vez também no mês, tudo isso a pessoa, se você vai pra sair, se você vai no restaurante, se você gasta com alimentação, se você tem carro, você paga também gasolina, combustível, tudo isso deve entrar. As compras também, por mês, se você gasta com roupa, vestuário, você deve colocar água, luz, telefone, tudo isso.
E a diretora, ela fez uma planilha separada por, como eu posso dizer, por títulos, né? Útil, necessário e supérfluo. Ok, essa na realidade vai complementar a segunda pergunta que vem da especialidade, certo? Eu acho que ou a Bruna ou a Gisele vai fazer para mim. Mas o que eu queria focar é justamente naquele ganho. Eu coloquei aí um ganho entre uma família, um casal, de R$ 3.500. Então, primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Nós recebemos, vem a nossa adoração. Marlon colocou ali o dízimo, a oferta, certo? É agradecer a Deus e devolver aquilo que é de Deus. A segunda vem a economia. Por quê? Porque é primordial que todo ser humano ele tire 10% no mínimo das suas despesas do total. Então, minha despesa aí está em 2.550, 10% eu tirei R$ 250. O que é que eu vou fazer com esses R$ 250? Então, eu vou pegar 50%, colocar no meu fundo de emergência e 50% eu vou colocar numa poupança ou no investimento. Por quê? Porque é comprovado que se você pelo menos ganhasse assim, um salário mínimo, e você tire aí R$ 50 por mês, quando você chegar na sua época de aposentadoria, você tem em média aí 250, R$ 300.000 para você ter uma velhice tranquila, certo? Sem pormenores e tendo aquilo que você precisa gastar. E isso é importante demais para a nossa vida, amém? Amém. Muito bem, muito bom. Aí aqui temos o útil, necessário e supérfluo. E a gente vai falar disso agora ou vai falar depois? Vamos Eu falar acho que a agora pergunta aí, né? porque esse é o primeiro desafio para os meninos que eles precisam fazer é fazer uma lista dessa, né, Tia Arlete? Como é que a senhora pode ajudar eles a realizar essa lista Então a e gente classificar as a gente fala o despesas? desafio logo e depois fala sobre como fazer o desafio. Eu coloquei o desafio, mas Ok. O desafio 1, que é justamente fazer essa lista das despesas da sua família. Quando eu coloquei, Marlon vai colocar aí na tela o orçamento familiar de uma planilha que eu fiz, que é fundamental para que eu gostaria até que o desbravador mostrasse aí para o papai e para a mamãe. Você não precisa ter uma planilha, um computador para fazer isso, basta um papel, um caderno, uma caneta para que você anote tudo o que você está gastando, certo? Então, eu coloquei de uma maneira simples, porque no desafio vocês têm que destrinchar o que é útil, o que é necessário e o que é supérfluo, certo? Aí o necessário, supermercado está no necessário, mas ele vai se encaixar nas três, dependendo da compra da sua família. E nós queremos que você faça uma lista daquilo que sua família gasta, das despesas da sua família, e você vai colocar aí como útil, como necessário e como supérfluo. E lembrando que a fase do supérfluo, essa etapa aí do supérfluo, quando chega, por exemplo, chegou agora na pandemia, a gente colocou aí um restaurante para você ir, então não tem restaurante, a sua despesa aumentou, então isso imediatamente esse dinheiro aí vai para o supermercado e você vai ter condição de fazer um ajuste, né? Ou então um investimento para quando a pandemia passar, você planejar com sua família aquilo que você vai fazer daquilo que você economizou também, ok? ok. Podemos ir agora para outra pergunta então, Gisele. Qual é a próxima pergunta? Oh, voltamos e a nossa próxima pergunta é: na nossa cidade, região, qual é o melhor dia e local para se comprar hortaliças, frutas e verduras? Ok, nós somos assim agraciados, né, pela nossa região, porque nós temos aqui o CEASA, que ele é aberto durante a segunda a sexta-feira, e é onde tem a grande concentração da região de vendas de frutas, verduras e hortaliças. Também temos aqui no Castelo Branco, no CSU, onde tem uma hortaliça orgânica, né? Dependendo
do bairro que você mora, por exemplo, no Castelo Branco, aos domingos, tem a feira livre, o supermercado Açaí, tem dia de terças e sextas, que é o dia da hortaliça. Então, assim, você, dentro da cidade que você mora, cada um tem uma realidade, né? E tem, inclusive, eu gostaria que a Gisele falasse aí de uma feira que não era do meu conhecimento e ela pode acrescentar para nos ajudar. Sim, fora as feiras que tem nos bairros, que cada dia tem as suas feiras. Por exemplo, aqui no nosso bairro tem ali já no... Ali aonde a feira, aquela feira já fica onde? Fica no final do Doutor Mais, ela acontece nos domingos. E tem a feira orgânica da cidade, que só são vendidos frutas e hortaliças, tudo é orgânico, 100% orgânico, que são as quintas-feiras, ao lado da casa do artesão, ali na orla de Juazeiro, tem um espaço, no fundo do vaporzinho, que todas as quintas-feiras à noite tem a feira orgânica. Fantástico aí, que coisa boa, e obrigado aí pela colaboração. Ok. E aí, Bruna, é com você. Pois é. E a próxima pergunta é, já que dentro do orçamento nós falamos muito sobre economizar, né, sobre economizar em diversas áreas, nós queremos saber o que fazer para economizar água, energia elétrica e telefone. O que nós podemos Muito fazer bem. para economizar? Então, aí é uma coisa que eu acho que a mãe e o pai geralmente sempre falam, e tem sempre um na família ideal que vocês vejam na família quem tem esse perfil, porque fica responsável por ajudar os outros, certo? Então, assim, vou tomar um banho, então você deve tomar o banho rápido. Você deve utilizar a torneira, né? Tem gente que tem a mania de estar escovando os dentes e a torneira fica ligada. Então, como é que você pode fazer para economizar? Fecha a torneira e só abre depois que você terminar de escovar os dentes, certo? Não deixar a torneira pingando, né? Você tem que fechar direitinho. Outra dica na família para você economizar água é você reservar um dia da semana, dependendo do tamanho da família, 2 dias na semana, para você lavar roupa, porque se você lava roupa todo dia, além de gastos, né, com material de higiene, você vai estar gastando aí muita água desnecessária. A iluminação, né, quanto à energia, você tem que averiguar a iluminação da sua casa. O papai tem que ver aí o tempo que está a fiação, para que também não gaste energia desnecessária. O ar-condicionado, por exemplo, agora a gente está num clima aprazível, né? O ar-condicionado não precisa nem mesmo ser ligado. Tem gente que liga só pelo fato de estar com ar-condicionado. A outra dica, você liga um ventilador, coloca seu ar-condicionado no tempo e deixa ligado por 2, 3 horas. Então, durante a noite, seu quarto vai ficar fresquinho. Uma coisa que gasta muito é o micro-ondas, né? Se possível, você não deve utilizar. Sempre que você comprar um eletrodoméstico, você tem que averiguar a classificação dele, porque a que economiza mais é a tipo A, né? Chuveiro elétrico é uma coisa que puxa muita energia. Se você puder evitar, e não há necessidade quando o clima aqui está muito quente, né? E o telefone, eu diria para vocês que você hoje tem muita oferta, né? São muitas administradoras aí, e que você tem que ver qual o melhor que cabe no seu orçamento e da sua necessidade, porque tem gente que faz um plano altíssimo e não há necessidade de se gastar por aquilo. Tem gente que já faz, digamos, um plano de R$ 20 e gasta os R$ 20 em um dia, você tem que economizar. Então, tudo é que você tem que fazer um orçamento, fazer uma cotação e ver o que é que se ajusta melhor na sua vida. Né? E eu acho que diante disso aí tem mais um desafio para a gente, né, Bruna? Tem sim. E é por isso que a senhora aí acabou de falar
como você pode economizar água, energia elétrica e telefônica, e nós queremos saber como vocês, desbravadores, nossos queridos desbravadores, como vocês estão aí economizando a água, a energia elétrica em casa, né? E o telefone também em casa. Como vocês estão fazendo isso? Como as pessoas aí da sua casa estão economizando dessas três maneiras, nessas três áreas? A água, a energia elétrica e o telefone. Como vocês economizam? Então, vocês podem ir juntar com outro desafio, fazer uma listinha, né, dos desafios, já vai anotando. E nós queremos saber. Você pode mandar aí para a gente, mandar para os nossos instrutores de hoje, né? Que no caso são Tia Arlete e o Marlon. Você manda para eles, que eles vão estar aí avaliando e recebendo os desafios de vocês. Beleza. Beleza, então vamos para a próxima pergunta. Essa vai para o Marlon, mas aí quem quiser complementar, complementa. Em alguns momentos, nós observamos os preços das mais variadas coisas aumentando constantemente. O que seria isso dentro dos termos da economia, Marlon? Olha lá, é uma coisa bem interessante aqui, dentro da especialidade. É a inflação. Você sabe o que é inflação? Vamos lá. Inflação é o índice que apresenta o aumento de preços de bens e serviços. Como assim? Vou explicar melhor. A inflação é um pouco complexo, mas a gente vai tentar fazer aqui de uma forma mais fácil de entender. O conjunto de bens e serviços incluído nessa lista, como eu falei, a inflação, ela é o índice que apresenta o aumento de preços de bens e serviços. E há um conjunto de bens e serviços incluído na lista aqui. E é chamado de cesta de produtos. E a cesta de produtos analisadas pode ser alterada a depender da mudança dos hábitos de consumo da população. Como assim? Eu peguei aqui a tabela de 2019, baseada aqui através do IBGE, e temos aqui a lista dos bens de consumo. A alimentação e bebidas, elas estão em primeiro lugar. E é o que as pessoas mais gastam. Logo em seguida nós temos os transportes. Depois temos a habilitação, ela compreende aluguel, compreende as pessoas que financiam suas casas, as pessoas que também têm construção na obra civil, enfim. Tudo isso está envolvido as pessoas que elas gastam. E aqui a cesta de produtos, que aqui no Brasil as pessoas gastam. E aí, como assim que esses valores influenciam nos preços das coisas? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a nossa cesta de produtos, o brasileiro, ele tem um costume de consumir feijão. Praticamente todas as casas consomem-se feijão todos os dias. Então, o feijão é um produto que se usa bastante. Se em alguma situação, por exemplo, quem produz feijão tiver uma praga, e isso atrapalha as plantações e tenha pouco feijão disponível, e aí faz com que o feijão aumente de preço. E isso vai influenciar na inflação. E aí tudo que envolve agora todos os bens todos vão sofrer com isso. Exemplo disso é o combustível. A diretora sabe muito bem disso, que ela trabalha com isso. Ela influencia bastante na inflação. Se acontecer alguma coisa que aumente ou abaixe o preço do combustível, tudo isso vai influenciar na inflação. Quer comentar alguma coisa? Sim, inclusive vocês podem ver que no início, um exemplo, né? No início da pandemia, as coisas pararam e o que é que acontece? Estava meio mundo de combustível parado, sem ter rotatividade. Então, o governo imediatamente verificou o que poderia ser feito, baixou o preço e aí o combustível deu uma saída, certo? Aí agora, vocês podem ver que nesse mês de junho teve 7 aumentos na gasolina. Não é brincadeira.
E isso vai lá para cima, e é onde vem a danada da inflação. E geralmente o governo, né, e a televisão sempre informam aqueles produtos que foi responsável pela inflação do nosso país. Como o Marlon falou, uma das grandes, né, o feijão hoje, por exemplo, você comprava feijão há 3 meses atrás, a R$ 3,50. Hoje o feijão, devido à pandemia, dificuldade no transporte, ele está R$ 8, você chega no supermercado. Então, isso é a demanda que faz gerar essa inflação do nosso país. Muito bem, vamos continuar aqui. Essa cesta de consumo é analisada e escolhida a partir da pesquisa de orçamento familiar. Então, essa pesquisa é realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e essa análise é feita mensalmente. E essa análise é chamada de IPCA. O que é IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e esse é o principal índice da inflação do Brasil. Esse índice também inclusive é utilizado como um índice oficial da inflação no Brasil. Ele é a referência para traçar as metas da inflação, bem como para alterar as alterações na taxa de juros. E a taxa de juros também é importante. Por quê? O que é que acontece quando a taxa de juros está alta, quando a taxa de juros está baixa? As pessoas, o governo, ele abaixa ou aumenta a taxa de juros a depender da situação do país. Como assim? Hoje nós estamos numa situação de pandemia e a taxa de juros abaixou bastante. O governo baixou a taxa de juros para poder estimular as pessoas a adquirirem crédito, e aí elas podem consumir mais. Então, isso é uma vantagem da taxa de juros baixa. Só que a desvantagem da taxa de juros baixas é quem investe e tem seu dinheiro guardado. Por exemplo, se você tem o dinheiro na poupança, a taxa de juros está baixa e você não recebe tanto quanto deveria com esse dinheiro emprestado. Quer falar alguma coisa, diretora? Não, tranquilo, pode continuar. Então, a taxa de juros muito baixa é ruim também, porque se as pessoas estiverem com muito crédito na mão, não vai ter demanda, quer dizer, não vai ter oferta suficiente. Como assim? Mas todo mundo que queira comprar, mas não tem disponível. Tá todo mundo com dinheiro na mão, tá todo mundo pedindo, mas aí há um problema, porque na economia, porque tá cheio de crédito, mas não tem como o que consumir. E aí tem um problema na economia. E isso é chamado justamente da lei que vem isso aí, é o capitalismo, né? É a oferta, é da oferta e da procura, né? E quando a procura é maior do que a oferta, gera justamente isso que Marlon está acabando de explicar. Beleza. Podemos ir para a próxima, então? Pode. Nós aí, então, aprendemos sobre o que é inflação, né? Espero que você esteja aí copiando tudo para o relatório da especialidade, mas a próxima pergunta para vocês é: existe algum imposto que devemos pagar? E existe um mês específico para esse pagamento? Com certeza, né? Existe o IPVA de quem tem automóvel, né? Que o IPVA ele depende do estado que você mora, né? Aqui para a gente é no mês de fevereiro. No Ceará, por exemplo, é no mês de agosto, certo? Então é uma coisa que a gente tem que pagar para andar em dia, né? E o outro é o IPTU, certo? E o IPTU, eu gostaria de acrescentar que tem umas coisinhas que as pessoas às vezes não sabem que têm o direito, né? Como aposentados e pensionistas, dependendo da cidade, ele é isento, certo? O pagamento, ou tem um desconto melhor. E vocês sabem que todos esses dois, quem tem carro e casa, sabe que esse imposto, se você paga à vista, ele tem desconto,
certo? Então, assim, não tem nada hoje que me dê 10% de desconto, que gere 10% para mim na minha renda. Então, se eu tenho, o ideal é que a pessoa separe seu dinheirinho quando tem seu 13º, quando recebe suas férias, e você guarde, sabendo que você tem essa despesa, para que você obtenha esse desconto, porque quando você tem o dinheiro na mão é bem melhor para se pagar, ok? Então não esqueçam, são o IPVA e o IPTU, ok? Ok, PVA e IPTU. Ok, anotado. Vamos para a próxima. Quais medidas devem ser tomadas quando a família está endividada? E agora? E A agora, família Mar? aí tá devendo a agiota. Misericórdia. E o que é que deve fazer para poder se livrar dessa dívida? A primeira coisa é ser claro e abrir o jogo com a família. Geralmente a família está endividada porque não está sendo claro com os outros membros da família. A pessoa está comprando, às vezes a pessoa, quem tem a responsabilidade, quem é o responsável pelo dinheiro da família, não explica para os outros membros da família o que é que se gasta. E as pessoas vão gastando e não sabe por quê. Então, não sabe o que pode gastar ou não. E isso acontece muito. Ou acontece as pessoas ela que controla o dinheiro da família, mas não sabe o que gasta. E depois, quando vai ver, o dinheiro não dá para fazer nada. E a primeira coisa que deve fazer é olhar o seu orçamento familiar e você separar entre útil, necessário e supérfluo. A gente precisa conversar com a família. Olha, a gente tá com esse tanto de dívida. Tem que colocar tudo no papel. Olha, a gente tá com isso aqui de dívida, a gente precisa pagar. O que é que a gente pode fazer? E aí você conversa com a família inteira. Eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo. Então toda a família, ela vai ajudar. Eu posso tirar isso, eu posso tirar aquilo. Eu posso cortar a TV a cabo. Diminui aqui. Ninguém vai sair para lanchar, ninguém vai para o restaurante. Se tiver academia, ou então o transporte, a gente não vai sair de casa aproveitando isso aí. Só se for necessário estudar e evitar passear, e visitar parente, começar a cortar as coisas. Então, a melhor forma é você organizar. Quando você está endividado, você deve conversar com o membro da família e ajustar tudo dentro do orçamento familiar. E ainda tem um Ok. detalhe, né, Marlon? Só para ajudar aí, existe uma forma de você trabalhar até mesmo dentro de casa como um incentivo, certo? Então, um exemplo, na minha casa, quando o aniversariante aniversaria, ele tem direito de escolher o restaurante. Mas antes a gente, quando eles eram menores, porque vão crescendo, e as despesas vão aumentando, porque vem para colégio, faculdade, essas coisas. E aí a gente vai cortando. A gente almoçava todo mês no restaurante, como está aí no orçamento, mas chegou uma época que não tem mais almoço em restaurante mensal. A gente vai almoçar somente uma vez no ano, certo? Que é quando o aniversariante aí está naquele dia feliz, como Laila hoje. Laila hoje pode chegar junto da mamãe, né? E ver aí. Então, isso é um incentivo que você dá para o seu filho de ele ajudar nas despesas de casa. E como o Marlon falou, é fundamental que a família toda se conscientize disso, porque às vezes você está ganhando muito dinheiro e de repente acontece alguma coisa, o inesperado, lembra do fundo do dinheiro fundamental, aquele fundo de emergência, e você tem que colocar o seu orçamento, essa planilhazinha aí, dentro daquilo que você ganha. Então, é fundamental que você tenha essa planilha na sua vida para você fazer os ajustes, ok? Beleza. Agora a gente pode ir pro próximo desafio. Pode fazer, Gisele. Ok, então,
Nesse desafio, o que vocês vão fazer? Vocês vão enviar para a gente o que deve ser feito quando a família está endividada. E você vai explicar para a gente o que é o endividamento. Endividamento, é isso aí. Você vai explicar o que é e como fazer caso a família fique endividada. Lembrando que você pode mandar para os nossos instrutores pelo WhatsApp, que você vai estar sendo avaliado, certo? E continuando, a próxima pergunta é: quanto da renda de uma família deve ser poupada? Por que ela deve ser poupada e para quê? Olá, eu vou responder para vocês. A gente fez uma planilha, uma coisinha aqui, um plano financeiro. Além do orçamento, é ideal que você tenha um plano financeiro. Como assim? A gente fez aqui com aquela mesma base daquela família que dos R$ 3.500 por mês. E aí a gente separou por porcentagem, o tanto que a pessoa deve separar cada coisa. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa ganha R$ 3.500 por mês, a família. E aí ela separa 10 por dízimo, 10% para oferta, que dá 350. Nós colocamos aqui os gastos pessoais 60%, que equivale a 2.000 no mês. No plano financeiro, a gente colocou aqui 3% para doação. Como assim com a doação? Se você quiser ajudar a igreja, quiser ajudar o departamento da ASA, quer ajudar uma família que está carente, ou até mesmo alguém da sua família que está precisando de alguma coisa, é bom que você se planeje para ajudar sempre alguém. Isso é um conceito bíblico. Não sei quantos membros lembram do segundo dízimo, mas os israelitas separavam, além do dízimo e da oferta, uma oferta para ajudar as pessoas. E é importante sempre que a gente separe dentro do nosso orçamento, dentro do nosso planejamento financeiro, um valor para ajudar outras pessoas. Então, a doação está nisso aqui. A igreja, só para essa deixazinha sua, Marlon, desculpa aí, Pode falar. as pessoas fazem um apelo na igreja falando de oferta de sacrifício. É aquela oferta que você não tira no seu dízimo, da sua oferta mensal. Então, ela serve justamente para isso aí. Exato. Depois, quando a família... Isso é um exemplo dessa família aqui dos R$ 3.500. Mas depois, quando ela começou a poupar, se organizar, e mais membros da família começam a ganhar dinheiro, e com consciência você pode diminuir o valor dos gastos pessoais e aumentar na doação, na reserva, no propósito, investimentos, que eu vou explicar agora o que é essa parte aqui. A pergunta anterior vem dizendo quanto da renda de uma família deve ser poupada. Por quê? Eu coloquei aqui, somando esses três aqui em laranja, 17%. Lá na especialidade, algumas pessoas respondem, alguns colocam 30% da sua renda, deve separar e você deve poupar. Mas a gente sabe que esse seria o ideal, mas na realidade não é fácil de conseguir. Você separar 30% da sua renda e guardar e você não usar esse dinheiro para nada. Mas eu coloquei aqui 17%, dividindo entre três coisas. A primeira é reserva, que é a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Eu vou explicar melhor agora. A reserva de emergência é um valor que você guarda e você tem esse valor acumulado no equivalente a 6 a 12 meses do valor dos seus gastos mensais. Como assim? Essa família aqui ganha os R$ 3.500 por mês. A gente fez uma análise e ela gasta R$ 2.550 por mês para poder pagar as contas, todas as contas. E aí a gente multiplicou esse 2.550 vezes 6, que deu R$ 15.300. Esses R$ 15.300
devem estar guardados, não tocados, não mexidos. Você não deve mexer para nada esse dinheiro. E aí você vai guardando mensalmente esse valor até você que atinja esses R$ 15.300. Como é que você então, na reserva, você guarda 245 vezes 12, que é um ano, e aí você vai, acumula alguns R$ 1.000. Não lembro quanto, mas eu fiz o cálculo aqui para você chegar nesses 15 mil reais. Você precisa de 5 anos guardando R$ 245 por mês, e aí você chega nos 15 mil reais. Então, essa informação é preciosíssima. Eu, por exemplo, se eu soubesse dessa informação há 5 anos atrás, por exemplo, há 5 anos atrás eu estava formado no bombeiro e eu sempre guardei dinheiro, mas não sabia como reserva para poder guardar e ter alguma coisa futura em si. Mas eu sempre guardei o dinheiro e eu comprava o que eu gostava. Aquilo que eu tinha intenção eu comprava à vista, mas só que com a reserva, eu não tenho essa reserva de 15 mil reais hoje, entendeu? Se eu colocasse 245 por mês durante 5 anos, eu teria 15 mil reais guardado. E eu atingiria a minha reserva de emergência. E quando eu atingir a minha reserva de emergência, eu posso pegar esse dinheiro, esses 245, e posso colocar aqui nos investimentos, por exemplo. E posso investir mais em uma coisa que dá mais lucro, que posso ganhar mais dinheiro com isso. Vamos aqui para o propósito. O propósito, eu coloquei aqui também, representa o ideal. Como assim? Se eu quero viajar, se eu quero trocar de celular, se eu quero comprar alguma coisa, eu coloco a reserva com uma parte do meu dinheiro sempre para comprar à vista. Esse dinheiro aqui eu posso mexer. Como ele guardo. E, por exemplo, se eu quero viajar, eu quero para o Peru. Então, eu vou guardar o dinheiro para o final do ano. Se eu conseguir juntar aqui, ao final do ano, eu vou ter uns R$ 2.500. E eu poderia fazer uma viagem interessante. Ou então poderia comprar um celular interessante. Então, o propósito está aí para a gente ter o poder na sua mão. Se você tem dinheiro na sua mão, você pode barganhar, você pode conciliar, você pode negociar, você pode conseguir qualquer coisa e não precisa ficar pagando. E quem já teve cartão de crédito e não conseguiu pagar, sabe como é absurdo os juros. Quer falar alguma coisa aqui? Eu fiz um desafio, acho que 2 de janeiro de 2019, para aquele jovem que gostaria de, daqui a 5 anos, ir para agora só falta 3 anos e pouco, para ir para o Mundial, certo? E eu sempre expliquei, quando nós fomos para São Paulo, 5 anos antes, 4 anos antes, eu visitei os pais e pedi para guardar dinheiro com esse propósito, certo? Então, assim, se você economiza e se você guarda, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou guardando, eu estou tirando R$ 100 por mês, eu já tenho uma quantia boa, desde quando eu cheguei de São Paulo para mim para o Mundial. Conversei com o Marlão, conversei com o Ramon, convidei todo mundo que queira ir para se programar. Então, isso, o nome disso é planejamento. E o nosso planejamento tem que estar dentro do nosso orçamento, certo? É aquilo que eu falei, se você separa R$ 50 por mês, você vai ter uma velhice tranquila, mas para isso você tem que ter 2 coisas, disciplina, foco e compromisso. Eu colocaria o terceiro, compromisso. De você consigo mesmo, você conseguir realizar essas coisas. Eu depois, quando eu tiver uma oportunidade, eu tenho vários testemunhos referente a isso na minha vida, de pessoas que eu convivi, que eu vi que depois conseguiram sucesso financeiro, que era justamente ter uma vida tranquila e conseguir realizar os sonhos e ser uma pessoa de sucesso financeiramente, ok? Exato.
E um dos segredos do sucesso é o planejamento. Se uma pessoa que não planeja, é muito difícil ela ter sucesso. É como diz um ditado: quem não sabe para onde vai, não chega a lugar algum. Então é importante que você se planeje. E por último, eu coloquei aqui no nosso plano financeiro investimentos. E seguindo essa linha aqui, eu coloquei 3%. A pessoa de investimento, a pessoa separa R$ 105 por mês. E esse dinheiro é investimento em alguma coisa. Você pode investir no negócio, você pode até investir em ações, se você souber. Você pode pagar alguém para poder pagar livro, pagar cursos, e até comprar cursos, que isso também é investimento. Investimento em conhecimento é uma das coisas melhores que você pode investir. Eu coloquei lá na minha planilhazinha, eu coloquei o nome de educação e coloquei um valor, porque assim, você tem que estar sempre se atualizando, né? Porque senão você fica para trás e não consegue acompanhar. Então, é fundamental que a pessoa busque. A gente está vendo aí Provérbios, sabedoria, né? A gente pode investir nos livros, né, de Espírito e Profecia, que são fantásticos, que nos ajuda demais, né, nos ilumina, e cada dia mais eu tenho aprendido muito. A igreja foi fundamental na minha vida. Hoje eu digo que eu me considero uma profissional de sucesso, e a igreja, para mim, teve uma parte fundamental, porque o motivacional fez com que eu passasse para as outras pessoas, inclusive de mordomia, que eu sou apaixonada, né? Porque eu gosto demais, e foi dentro, eu já tinha da minha mãe, né, que minha mãe me ensinou que deve economizar, e a igreja somou isso, e graças a Deus eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu por isso. Amém. É isso aqui. Essa é a nossa ideia, nosso plano financeiro, orçamento familiar, mais o plano financeiro. Essa foi a primeira parte da especialidade. E aí as meninas? Sim, e nós temos aqui, por último, um desafio para você, que é quanto da renda de uma família deve ser poupada? Foi a pergunta que Marlon acabou de responder. Então, esse é o seu próximo desafio, é você falar para a gente, no caso para Marlon e para a Tia Leste, você coloca aí na sua lista de desafios. E aí você diz pra gente quanto da renda de uma família deve ser poupada, ok? Essa foi a parte 1 da Gisele. Aproveita aí que vai responder essa pergunta e responde o porquê essa quantia deve ser poupada, né? Pois é. É isso, gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E desejamos você sucesso. Sucesso para todo mundo. Pois é. Tia Arlete, nossa diretora, quer se despedir do pessoal? Com certeza. Que a gente vai ter aí, não concluiu, agora só a metade, né? E eu espero que a gente esteja aí contribuindo para um futuro, né? Depois, no final, a gente vai dar mais umas dicasinhas na próxima, para que vocês tenham uma vida assim organizada, tudo planejado de acordo à vontade de Deus, amém? Que Deus nos ajude e nos ilumine. Depois vamos aqui dicas de investimentos. Aprender a vender, a negociar. Vamos aprender sobre isso também. Tem uma frase que eu gosto muito bastante, que eu acho interessante, que só existe uma profissão no mundo: vendedor. Independente da sua profissão, todos são vendedores. Gerson tá aí do lado. É isso mesmo, Gerson? Ele tá de manhã, tá de fone. Ah, sim. Ok, ele não é porque tem uma pessoa lá batendo na porta e ele ia gritando e ele lembrou que não podia falar. Mas é isso. Nós... Pode falar, Bruna. Nós hoje aprendemos muitas coisas, né, com a parte 1 dessa especialidade. Aprendemos aí sobre comunicação, disciplina, foco, planejamento, não foi, Gisele? Sim, vimos aí que a organização é fundamental. Acho que a organização em todas as áreas, principalmente na financeira das nossas vidas, é muito importante. Ah, e mais uma coisa.
Se as crianças e todo mundo aprendessem desde cedo a educação financeira, a nossa vida seria outra. Então, a gente aqui, como desbravador, tem oportunidade ímpar. Se você ainda não ganha salário e você não trabalha e você já aprende a fazer sua própria planilha, seu próprio planejamento, você com a sua própria mesada, quando você começar a ganhar dinheiro, você já vai entrar nessa vida aí, vai ser muito mais fácil, inclusive até de você economizar mais, de você guardar mais dinheiro. Então, em vez de você já chegar comprando, gastando, quando você chegar nos seus. Se você já começa com uns 10 anos de idade, com a mesada, a já ter um planejamento financeiro, quando você chegar num 20, 25 anos, 30 anos de idade, você já vai ter muita coisa. Inclusive, pode até hoje, é muito difícil você ver alguém com 25 anos que tenha carro, casa, tudo quitado. Mas se essa pessoa aprende desde criança, é bem capaz de com 25 anos ela ter tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha aí. Eu tinha 17 anos, né? E a minha mãe sempre nos ensinou a fazer poupança, né? Então, juntou eu e meu irmão e compramos um terreno de R$ 1.500 ali na época, ali perto da Coelba, e começamos a construir, a fazer o alicerce, e passou um senhor e estava atrás de casa, né? E aí a gente já, uma casa muito linda, por sinal, e o cara chegou e pediu para comprar, né? Na época ele ofereceu, era R$ 15.000. Então, assim, com meus 18 anos, eu já trabalhava desde os 12, eu já era totalmente independente, eu já tinha o meu carro, né? E graças a Deus, justamente a isso, a guardar, a economizar, é muita coisa, assim, é muito bom. E eu sou muito experiente nisso, graças a Deus. E está aí a minha família, com a que eu sempre faço o orçamento familiar, e eles sabem, têm conhecimento dos meus filhos e aquilo que eu passo para eles. Planejar, organizar e economizar. Beleza? Muito bem, muito bem. Pois é. A parte 1 da nossa especialidade, então, foi cumprida e foi bênção, viu? Aí vocês puderam pegar ensinamentos aí que vão servir para a vida de vocês, vocês vão poder utilizar. E que bom que vocês estiveram conosco, Gisele. É isso aí, Marlon já colocou aí na tela, e na próxima reunião, daqui a 15 dias, nós teremos a parte 2 da nossa especialidade de orçamento familiar, e você não pode perder e nem ficar de fora. Então, nós te Pois aguardamos é. na próxima reunião. É isso aí, gente. Tchau, até a parte 2. Valeu.